E muitas vezes acontece da gente se preparar mais para o fracasso ou para não fracassar do que se preparar para ter o sucesso e gerir o sucesso. Pode reparar. A gente tem muito mais preparação para não falhar ou não errar. A gente está muito mais preparado para isso do que preparado para ter ou ser a pessoa de sucesso e o que vai acontecer depois disso. Os materiais, o post bonito, o logo bonito, a psicologia das cores, todo esse fator externo que faz parte do design / branding, ele só vai fazer sentido se o posicionamento e a mentalidade dessa pessoa estiver alinhada dentro dos processos que você guia muito bem os nossos mentorados. Como você não vender só característica ou benefício, mas você aprender a vender significado. E, principalmente, as pessoas entenderem que o branding não é só definir a cor ou uma tipografia, uma logo. É também. Mas o branding como um todo é entender todos os pontos de contato com o seu cliente ideal, a comunicação, o seu tom de voz, como gerar valor genuinamente para o seu cliente dentro do seu posicionamento. Porque quando você aprende a gerar valor genuíno, você também entende, com a clareza que você recebe do seu posicionamento, da sua comunicação, como não vender característica e nem vender só benefício, mas vender significado. Sejam muito bem-vindos a mais um DexCast. O episódio de hoje está mega especial porque a pessoa que está aqui é mega especial. Ela, que é empresária, mentora e é minha noiva, futura esposa e também especialista naquilo que a Dex também é especialista: posicionamento digital. Eu vou deixar ela se apresentar, mas eu quero dizer que este episódio marcará toda a narrativa existencial da Dex. Seja muito bem-vinda, Sueli. Muito obrigada, Celso Vandenbroek. Muito obrigada pela oportunidade de hoje estar aqui à frente. Geralmente a gente está ali nos bastidores, não só eu, mas a nossa super equipe formada pelo Dingo. Os disruptivinhos. E acredito que essa é uma oportunidade para que a gente coloque um pouco mais para fora as estratégias que a gente faz e todos os insights que a gente tem nos bastidores. Agora trazer um pouco mais para frente, na frente do podcast do DexCast. Totalmente. E muitas pessoas, elas têm uma visão do que a gente faz, clara, mas quando eles entram para dentro dos nossos programas, percebem que é algo muito mais macro e ao mesmo tempo muito mais micro em relação à técnica, processo, a passo a passo. Só que eu não quero começar a falar sobre isso. Eu inicio sempre aqui os processos de comunicação e entendendo, eu quero que você fale sobre você. Quem é a Sueli Sicuro na essência? É uma pergunta bem importante da gente iniciar, porque eu acredito que grande parte do que a gente faz é baseado em como a gente se enxerga, como que a gente se vê. Talvez se essa pergunta fosse feita alguns meses atrás, a primeira coisa que eu responderia era quem eu sou baseado no meu currículo. Tenho formação, eu tenho mestrado, eu tenho graduação, eu tenho especialização. Mas hoje eu posso dizer, em primeiro lugar, que parte de quem eu sou é uma cristã em constante construção, em constante objetivo de estar alinhada aos princípios cristãos, aos princípios de Deus. E depois que isso me define, como hoje me define, vem as outras atribuições, tá? Em segundo lugar, eu sou noiva do Celso, tenho a honra e o prazer imenso de dividir a minha vida com ele, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional também.
E depois desse outro título, vem o título ali da mentora que hoje está à frente de vários projetos de mentorados muito importantes nossos. Mas também, hoje, essa mentora só existe porque lá atrás uma profissional buscou respaldo e estudo para se tratar do que hoje nós tratamos dentro da Dex, e eu tenho a oportunidade de trazer isso para a empresa, que é a leitura e o posicionamento de marketing digital atrelado à metodologia de motivações arquetípicas dos 4 códigos inconscientes arquetípicos. Uou, já começou explodindo tudo. Vocês percebem o quanto é profundo o que a gente faz, porém, dentro dos podcasts convidando várias pessoas, vocês talvez tenham uma visão do Celso host, que contribui, obviamente, muito ao convidado, mas o convidado traz as verdades, as forças, e hoje com a Suelen aqui a gente vai poder juntos somar forças para mostrar para você de verdade o que a Dex é e o que nós representamos para esse movimento e o que podemos realmente impactar para os nossos telespectadores, que são aspirantes a empreendedores, ou seja, profissionais liberais que querem se posicionar no digital, querem ter negócios, certo? Sim. E também em empreendedores que já estão no digital, mas querem escalar, querem crescer, querem construir o seu oásis no digital, ou seja, a sua bandeira, o seu reinado. E focando já exatamente nesta linha, Suelen, mentora de posicionamento digital. O que é, em essência, um profissional bem posicionado no digital? A gente costuma dizer que o profissional bem posicionado no digital é só um reflexo de um profissional e de uma pessoa bem posicionada na vida. Então, o digital ele não vai fazer nenhum milagre e não vai transparecer nada diferente daquilo que o profissional e a pessoa é, em essência, na vida dele. Então, se o profissional ou a pessoa é uma pessoa que não se posiciona na vida, terá muita dificuldade, dificilmente irá conseguir realmente se posicionar no digital. E o posicionar no digital não é simplesmente passar a visão ou a opinião política, religiosa, futebolística, muito pelo contrário. O posicionamento dentro do digital reflete a sua visão de mundo, a sua cosmovisão sobre a vida, as suas crenças, as suas doutrinas, o seu conceito, a mensagem que você tem para deixar no mundo e a marca que você vai deixar no mundo também. Muito bom, tá aí já o primeiro recorte do nosso DexCast. Senhoras e senhores, já perceberam o impacto que vai ser isso? E se eu fosse você, agora pegaria papel e caneta, porque o que a gente vai construir aqui agora vai ser fora da curva, disruptivo e exponencial mesmo. Suelen, agora, antagonicamente, um profissional não posicionado ou mal posicionado nas redes sociais tem diferença do que não está e o que está mal posicionado. Vamos dividir aqui. O profissional não posicionado no digital, o que reflete na vida, eventualmente nos negócios, o tanto que essa pessoa está deixando de legado ou se ausentando de algo. O que é esse cara ou essa mulher não posicionada no digital? Tanto não posicionado quanto mal posicionado, eles são motivados pela mesma coisa. E a gente poderia reduzir isso a não ter um perfil nas redes sociais, no Instagram ou qualquer que seja a rede, ou ter um perfil mais ou menos. Só que não é isso. O profissional mal posicionado ou o profissional que não se posiciona é um profissional que o que está posicionando ele, a vida dele, é o medo. Então, tanto o mal posicionado quanto o não posicionado são pessoas que acabam deixando que o posicionamento da vida deles seja dito por uma emoção chamada medo. Então, a falta de posicionamento ou um posicionamento ruim geralmente está atrelado não à presença ou à ausência no digital ou na rede social, mas sim à falta de coragem ou de superar o medo do que se posicionar pode acarretar na vida dessa pessoa. Muito bem.
Vocês pegaram isso? Ou seja, eu posso dizer então que essas 4 letrinhas, chamada medo, é um fator limitante para a pessoa não ter buscado ferramenta ou não ter a sua presença no digital. Poderia ser? Resumir isso? Com certeza. Inclusive, semana passada a gente teve uma cliente, uma mentorada, uma excelente profissional à frente de consultoria de imagem e estilo, entretanto, insatisfeita com o posicionamento dela, os resultados dela, dentro do digital também. E ela acreditava que o que limitava ela de realmente se posicionar, de realmente ir para um próximo nível, primeiro que ela já tinha consciência que era a questão do medo. Só que ela acreditava que o medo era numa leitura de sou muito perfeccionista, tenho medo de errar, tenho medo de parecer amadora, tenho medo disso, daquilo, no sentido mais negativo. Porém, durante a sessão que eu fiz com ela, ela identificou que, sim, ela tinha medo, mas o medo não era do erro, ou não era a questão do perfeccionismo, de não estar bom ou não ser bom o suficiente, mas sim o medo de dar certo. Porque o medo do sucesso, ele assusta mais do que o medo do fracasso. Entretanto, a confusão é muito grande em relação a isso, porque é incoerente a gente achar que tem medo do sucesso. Eu quero muito isso, mas eu quero realmente ter sucesso, eu quero realmente o resultado, como é que eu vou ter medo disso? Realmente, é incoerente, mas é existente. O fato de ser incoerente não significa que não existe. E o fato da gente não saber que isso existe pode ficar oculto, pode ficar sem diagnóstico e, consequentemente, sem o tratamento adequado para esse tipo de coisa, esse tipo de receio, esse tipo de medo. E no caso dessa mentorada, ela identificou isso e ela validou isso através de um pensamento que ela tinha, que era tão comum ela pensar que ela nem sabia que era uma manifestação, um sintoma desse medo do sucesso. Ela disse pra mim assim, caramba, é exatamente isso. Por quê? Porque eu penso, nossa, e se esse vídeo chegar a outras pessoas? Se esse conteúdo for para outras pessoas e elas virem contestar o meu conteúdo, o meu método, o que eu estou dizendo? Ou seja, é o medo do sucesso, é o medo de ser vista, o medo de ser notada, que impede dela ir para um próximo nível. Muito bem. Inclusive, eu passei por isso, a gente se conheceu num dos programas que eu desbloqueei o medo do sucesso. E eu acredito que quando você tem uma trava, um bloqueio, você destrava naquela camada. Mas o bloqueio, ele vai para o nível 2.0 e você tem que continuar desbloqueando, revisitando. Então, quando eu olho para essas pessoas, Sueli, essas pessoas que estão bloqueadas por medo, e eventualmente ela contava uma narrativa, uma historinha na cabeça dela. Que ela não tinha identificado que o suprassumo, ou seja, o núcleo do bloqueio é o medo do sucesso. Ela contava uma outra história para ela, para justificar, não, eu sou perfeccionista demais, eu quero fazer um negócio hiper perfeito, eu preciso desbloquear o perfeccionismo, mas na verdade não. O que estava por trás era algo muito mais profundo que você pode identificar. Até porque ela já tinha todas as capacidades, ela já era uma excelente profissional, ela já sabia o que ela tinha que fazer, produzir conteúdo. Não tinha o que mais estudar. Não tinha mais o que ela estudar, não tinha mais o que ela buscar. De estratégia, ou de conteúdo, ou de qualquer coisa que fosse. Então, o que faltava? Esse elemento, esse entendimento, essa consciência de que o que faltava para ela era coragem. Porque já o risco dela dar errado, o risco dela fazer mal feito, não tinha como existir mais. Ela já estava sendo mentorada, ela já tinha o conteúdo, ela já era uma excelente profissional, ela já tinha estratégia do marketing, ela já tinha estratégia do posicionamento, tinha tudo. Então, a chance dela errar era mínima, perto do que ela poderia ganhar se isso desse certo. Então, é nessa percepção que ela percebeu, caramba, o que mais eu posso ter medo agora é, caramba, e se der certo? O que vai acontecer? Para onde eu vou? Muito forte isso. Eu não sei se os nossos telespectadores já assistiram esse filme, mas tem um filme que se chama Tomorrowland. E o começo do filme já é uma fala que tem um gancho muito perfeito do que você falou, que é a garotinha, inclusive um dos protagonistas é o George Clooney, certo? E ela diz, ela tá olhando assim, ela pega a luneta, ela olha para as constelações e ela fica admirando aquilo e uma das pessoas, não sei se é a irmã mais velha ou a mãe, diz assim, tá, mas fica olhando lá e
E se você... Era o sonho dela era ir pra lá. Tanto que ela ficava olhando e falava assim, eu quero ir pra lá, eu quero ir pra Lua, eu quero. E aí, esse questionamento veio, e se lá não tiver nada? Você for lá, você tá aí sonhando isso, crescer, e se lá não tiver nada? Foi com ênfase essa pergunta. Se você for até lá e não tiver nada. E normalmente você, posicionado, pode pensar assim, eu vou fazer e se não der nada? A questão aqui que a Suelen me trouxe muito bem, e eu quero fazer essa ponte com essa parte desse filme, é que ela parou, pensou e respondeu, e se lá tiver tudo? E se eu me posicionando, eu realmente enriquecer? E se eu me posicionando, eu realmente reforçar as minhas crenças e me ver representado nas redes sociais? E se eu posicionado, desbloquear outras pessoas para fazer o que precisa ser feito? E se eu posicionado, vou mudar a vida da minha família, tendo uma outra frente financeira? E se eu posicionado, deixar um legado? Exato. Foge do teu controle do sucesso. E muitas vezes acontece da gente se preparar mais para o fracasso ou para não fracassar do que se preparar para ter o sucesso e gerir um sucesso. Pode reparar. A gente tem muito mais preparação para não falhar ou não errar. A gente está muito mais preparado para isso do que preparado para ter ou ser a pessoa de sucesso e o que vai acontecer depois disso. Até tem uma tira muito engraçada da parte de vendas, né? Os vendedores se preparam muito para quebrar a objeção, para bater no lead, no cliente. Não, você tem que comprar. A objeção do tempo, a objeção do dinheiro, a objeção disso, a objeção daquilo. Só que tem casos assim que ele chega no cliente, oferece o produto, o cliente fala assim, beleza, eu quero. E o vendedor meio que trava. Tipo assim, nossa, depois dessa fase eu não sei muito o que fazer. Porque ele estava preparado o quê? Para o difícil, para não fracassar, para quebrar a objeção e tal e tal. Quando o processo é fluido ou quando acontece de ter o sucesso naquela ação, naquela venda, quase que paralisa. Caramba, eu não sei nem o que fazer agora, não estava preparado, nunca aconteceu isso comigo. Então é bem raro. Tem um meme muito forte para complementar o que você falou sobre as pessoas se prepararem mais para o tropeço, para o dar errado, para a objeção. Tem uma tira assim, e se der certo? Eu não tenho nem roupa para isso. Eu não tenho nem roupa para esse evento. Então, ou seja, eu não tenho roupa para esse evento. E aí vem uma máxima que tem a ver com a lei da atração, tem a ver com fake it to make it, tem a ver com a tua atmosfera. Exatamente a energia que você está exalando, a atmosfera, que é basicamente pensar, sentir, se comportar como se já fosse. Exato, se você vai para se posicionar ou para fazer um conteúdo ou qualquer outra coisa, com uma atmosfera, com uma energia de tô fazendo aqui para pelo menos não fracassar, para fazer certo. É diferente de você já ir com uma frequência de tô fazendo para ter sucesso, tô fazendo para dar certo, tô fazendo para virar o jogo, para crescer, para aparecer. Totalmente diferente as frequências, a atmosfera que você vai exalar. Então, é uma linha comportamental, mental, emocional, que nós fazemos muito esse processo de alinhar com o expert, principalmente o Celso, para depois a gente vir com a parte técnica do posicionamento, processo, toda essa desenvoltura que vem como uma hard skill de uma soft skill alinhada com ele. Muito massa, tá ficando muito explosivo, certo, Eric? O que você tá sentindo aí, mano? Massa, eu já imaginava que ia ser explosivo. E eu quero dizer para vocês, senhoras e senhores, disruptivos e disruptivas de todo o meu Brasil, nós da Dex construímos mentalidades disruptivas e exponenciais para que essas mentes disruptivas e exponenciais criem seus ecossistemas de negócios e quando ela starta no posicionamento, ela começa a olhar para si mesma e é muito interessante uma coisa que aconteceu com uma das nossas mentoradas. A Sueli fez todo um trabalho de reposicionamento com uma player do mercado, a Larissa Michelin. E teve uma vez que o Eric, inclusive, fez uma edição de um vídeo muito forte. Ficou muito disruptiva a edição do vídeo. Ficou realmente impactante. E ela estava startando o primeiro evento presencial dela. A gente treinou a comunicação dela, eu treinei a mentalidade, a comunicação, o preparo dela. A Suelen meio trazendo todo
posicionamento, a narrativa pro evento, sem contar que ela já tinha trabalhado com o posicionamento dela, ela estava ali querendo, desejando. Quando ela viu o teaser, ela estava com tanta clareza do que ela fazia, mas ela viu o teaser, ela se sentiu representada. Mas por quê? Foi o teaser que fez com que ela se sentisse representada? Não, o teaser potencializou a edição daquele teaser. Ela olhou para ele e disse assim, nossa, agora eu entendi. Eu sou uma palestrante. Eu sou uma líder de movimento. Eu sou uma líder deste grupo de pessoas que confiam em mim, que irão no LDA, que é o evento dela. Por que eu tô falando isso? Os materiais, o post bonito, o logo bonito, a psicologia das cores, todo esse fator externo que faz parte do design / branding, ele só vai fazer sentido se o posicionamento e a mentalidade dessa pessoa estiver alinhada dentro dos processos que você guia muito bem os nossos mentorados. Quando ela olha a identidade visual, quando ela olha o vídeo editado, quando ela olha o perfil dela alinhado, ela fala, nossa, está me representando. Isso aqui é incrível. É isso, sou eu. E retroalimenta o poder dessa pessoa para aparecer nos stories, para aparecer no feed, para dar uma palestra, para vir num podcast. Exato. Perceberam o poder disso aqui? Você empreendedor, aspirante empreendedor, você que já empreende no digital, posicionamento é chave. Chave. Agora, eu quero trazer uma pergunta focado mais profundamente no business emergente. O que seria o business emergente? Quando a gente olha para o segmento de negócio, que muitos players hoje atuam, seja no digital ou não, nós temos um setor dentro da empresa que é fundamental, que é o setor de vendas. E muitas pessoas eventualmente olham para o brand, olham para o posicionamento, olham para o design, olham para o treinamento de mentalidade, olham para o treinamento de tudo isso que a gente representa. E tem muita gente que não entende a potência que isso vai se dar na atração de vendas. Ou seja, o cara está tão emergente, ele está tão bitolado no business dele, e eu entendo por quê. Porque ele está exalando uma frequência de sobrevivência, eventualmente ele não tem uma operação, uma organização, ainda ele está ali precisando vender no almoço para comer a janta. A pergunta é, para esse player que é aspirante empreendedor, ou já começou a empreender, o posicionamento, a construção da identidade visual, todo o branding deste player, vai tracionar as vendas ou não? Aí existe uma máxima que a gente precisa deixar claro para que entenda a aplicação e fase com o momento de negócio. Obviamente que quando as pessoas falam de branding, ou falam de identidade, ou falam desses conceitos, é muito atrelado a isso é muito caro para mim, ainda não é momento, ainda não é para mim. E aí existe uma máxima que precisa ser avaliada do que esse aspirante a empreendedor ou ao projeto dele categoriza como ser caro. Por quê? Muitas vezes o resultado que ele não tem, seja principalmente na venda ou o resultado que ele tem no negócio, é uma falta de clareza de quem ele é, o que ele vende e para quem ele vende. Essa falta de clareza dele faz com que o cliente, o lead, o prospecto, também não entenda e não tenha 100% de clareza que aquilo é para ele, que serve para ele ou do que aquele aspirante empreendedor está oferecendo como solução. Então, o que sai mais caro? Investir num processo que vai te dar clareza total do seu negócio a médio, a curto e a longo prazo, ou sai mais caro você não ter essa clareza, deixar muitas vendas na mesa, seja no A1 ou seja no digital, em que poderia ter sido potencializado ou até tido menos esforço de conseguir converter essa venda, porque a clareza da comunicação, da geração de valor, do desejo inconsciente mais genuíno foi ativado pelo teu posicionamento, está bem claro. Então tem que avaliar o que sai mais caro nesse processo.
um lado ou outro. Quando é entendido que o que sai mais caro é deixar cliente, venda na mesa por uma falta de clareza, uma falta de se posicionar, ou até mesmo um esforço surreal de conseguir vender porque não sabe gerar valor, porque não sabe se comunicar com seu cliente ideal, é quando ele começa a entender, caramba, preciso voltar alguns passos para eu realmente entender o meu posicionamento no mercado, eu entender como eu quero ser visto e lembrado na mente e no coração das pessoas, para que isso reflita diretamente nas minhas vendas. Ou seja, posicionamento, branding, construção de uma marca, desenvolver as premissas que movem a cultura pessoal dessa marca imprimida na identidade dessa pessoa, e tudo isso retroalimenta em uma coisa só, é trazer clareza para a mensagem, ou seja, vai dar tração nas vendas, sim. Com certeza. Senhoras e senhores, vocês viram e perceberam onde que se aplica o posicionamento, o branding, a construção da mensagem inicial. Ou seja, isso dá tração para a mensagem de vendas. Uhum. Ou seja, traz inclusive não só tração, mas base para de onde vem a mensagem de oferta, de onde vem a mensagem de posicionamento de produto. Como gerar valor. Como você não vender só característica ou benefício, mas você aprender a vender significado. E, principalmente, as pessoas entenderem que o branding não é só definir a cor ou uma tipografia, uma logo. É também. Mas o branding como um todo é entender todos os pontos de contato com o seu cliente ideal, a comunicação, o seu tom de voz, como gerar valor genuinamente para o seu cliente dentro do seu posicionamento. Porque quando você aprende a gerar valor genuíno, você também entende, com a clareza que você recebe do seu posicionamento, da sua comunicação, como não vender característica e nem vender só benefício, mas vender significado. Esse copo é um exemplo disso. Eu posso vender esse copo explicando para o meu cliente que ele tem a característica de ser um copo mais grosso, portanto, se ele cair não vai quebrar, que já seria bacana. Posso vender o benefício em dizer que é um copo que resiste à temperatura, deixando a sua água mais gelada por mais tempo. Então, isso tudo é característica e benefício. Mas eu também posso olhar para esse copo e dizer que esse é o copo que vai conter o líquido que vai alimentar e hidratar o seu sucesso. Porque através da água que contém dentro desse copo, que vai reservar o líquido que vai fazer com que toda a sua fisiologia, toda a sua mentalidade, toda a sua nutrição, tua hidratação faça com que você performe mais, que você se torne uma pessoa de sucesso, o empresário de um outro nível, é quando você começa a entender, a gerar valor e significado naquilo que você está vendendo. Mas isso você só alcança quando você tem essa clareza do que você está vendendo, para quem você está vendendo, de como que tem que ser essa comunicação para atingir esse nível de venda, esse nível de proporção de comunicação e posicionamento. Quando você comunica dessa forma, eu me lembro muito de Steve Jobs. Me lembro muito de Simon Sinek, que mapeou muito a comunicação da Apple, que é começar de dentro para fora, daquilo que é núcleo para fora, que é comece pelo porquê, comece pela causa. Comece por aquilo que é mais primal, aquilo que é de dentro para fora. Isso desenvolve uma narrativa de movimento. E aí a gente vai para uma segunda premissa importante do que a gente executa. O posicionamento de marca claro potencializa a esta persona que vai liderar essa marca, desenvolver uma comunidade. Ou seja, começando pelo porquê, pela causa, a gente potencializa essa pessoa a construir uma narrativa de tribo. E esse posicionamento, pensando nessa nova economia da Creator Economy, que o head do Instagram trouxe como últimas informações, é o poder da comunidade, o poder de uma tribo. Pergunta, o posicionamento, que nível de tração, um posicionamento claro, com uma mensagem clara, começando pela causa, pelo porquê, fortalece a engajar uma tribo para esse líder de ecossistema, para esse líder dessa marca, para quem a gente treina como expert em se tornar esse líder. Posicionamento traz base, traciona a mensagem,
para engajar e magnetizar uma tribo? Com certeza. Até porque grande parte do que a gente faz é entender que você não pode vender um produto, você precisa vender aquilo que as pessoas gostam, a partir do que elas entendem que elas querem, para depois entregar o que elas precisam. E isso faz parte também de uma clareza de posicionamento, onde a gente pode posicionar tanto marcas corporativas quanto marcas pessoais. E em cima disso, faz com que você entenda também que ser um líder de ecossistema, você ser um profissional que vai se posicionar, esse posicionamento precisa ser visto não de um para outro, mas de um para muitos. E esse aspecto do muitos é onde geralmente gera uma diferenciação entre o que eu vou fazer para me destacar e ser visto como o acima, o líder desses muitos. Ou seja, você médico, você terapeuta, psicólogo, nutricionista, você advogado, você que trata com uma pessoa, seja você um consultório ou um escritório que senta para fechar o teu cliente, com um posicionamento digital claro, você pode falar de um para muitos e realmente e efetivamente escalar o teu negócio e construir uma comunidade. Só que não é você criar um produto que vai desenvolver uma comunidade, é você construir uma mensagem clara que recrute essas pessoas que idealizam fazer parte. E justamente sobre o fazer parte, a minha pergunta é: qual é a premissa fundamental? Porque eu sei que tem muitos players que já estão no momento, já tem um infoproduto, e entenda, você tem um infoproduto, você não tem um negócio. Quem tem um negócio é quem tem uma esteira de produtos, um ecossistema de produtos que dá abertura para você escalar verdadeiramente. Ter um infoproduto, ter um produto na prateleira, você não tem negócio. Certo? Então, fique bem claro isso. Se você tem uma mentoria, você também não tem um negócio. Você tem que ter múltiplos produtos e você tem que ter frentes de negócios que tracionam o teu business. Sobre comunidade e sobre a premissa pertencimento. Tem muitas pessoas querendo construir comunidades. Como que o posicionamento, a narrativa, tudo que esse movimento de start, de querer se posicionar, ou uma pessoa que já está posicionada, o que ela tem que refinar no posicionamento, o que ela tem que refinar na comunicação, para que ela consiga engajar uma tribo ou criar uma tribo? Primeiro, entender se é isso que a tua tribo quer. Com base e fase do momento em que você atinge ou acessa esse público através da dor que você se propõe a resolver dentro do seu posicionamento. O que isso significa? Você entendeu o que a pessoa quer a nível de motivação, a que vai fazê-la tomar uma decisão. Perante a essa dor que você precisa ter clareza que você se propõe a resolver no seu posicionamento. Se você se propõe a resolver a dor X no seu posicionamento, é preciso entender esse público que eu vou atingir através dessa dor. O que motivaria esse público a resolver essa dor? Mas não uma motivação aberta, qualquer motivação. É a motivação da tomada de decisão de resolver aquela dor. E a motivação de tomada de decisão são as 4 motivações, os 4 códigos inconscientes arquetípicos que nós mapeamos e através da clareza dessa dor, nós associamos ao entendimento de se tem essa dor, é a partir dessa motivação arquetípica que vai fazer com que ele tome a decisão de resolver isso. Uma das 4... Segura. Esse movimento aqui agora, segura. Eu vou ter que fazer uma antecipação sobre esse conteúdo. Por quê? Para mim, dentro da nossa metodologia, pegando do começo, de ponta a ponta, este é um dos marcos que vira a chave no Expert. Vira a chave. Pelo padrão do que a gente vem sentindo. Esta metodologia, este pilar aqui, preste muita atenção. Preste atenção. Isso aqui vai explodir tua cabeça. Por quê? Para você que é marqueteiro, para você que é neuromarqueteiro, para você que é vendedor, para você que é estrategista comportamental,
para você que realmente vê a força de construir um ecossistema de negócio, está nesse momento, preste muita atenção. Isso aqui destravou já muita gente depois que teve acesso a esse conteúdo. E agora eu quero intensificar o poder do que você vai dizer aqui agora. Quais são os 4 códigos inconscientes arquetípicos, Suelen? São 4 os códigos inconscientes arquetípicos que a gente trabalha, que vão ramificar nos 2 arquétipos de marca. A cada trinca de arquétipos, nós temos uma motivação que representa esses 3 arquétipos, essa trinca. As motivações são separadas em a motivação do pertencimento, da independência, da maestria e da estabilidade. Então vamos lá. Vamos repetir. Estabilidade, pertencimento, terceira? Maestria e independência. Vocês pegaram esses 4 e esses 4 representam trincas de arquétipo que no final vai fechar os 12. Os 12. Certo? Veja bem, senhoras e senhores. Arquétipo não é o que nos diferencia. Arquétipo é uma premissa da nossa metodologia para poder identificar a motivação que cruza entre a motivação do expert e a motivação da tribo. Uhum. Inclusive o pertencimento, que você citou antes de comunidade, é uma das motivações. Só que o pertencimento, ele é, em todo ser humano, um desejo latente. Já desde as antiguidades, quando antes andávamos em tribo, certo? E essas tribos faziam o quê? Andavam em grupos, e se você fosse excluído dessa tribo, significava o quê? Morte. Você não conseguiria sobreviver na época do Neandertal, do antigo do ser humano, se você não estivesse numa tribo, junto com pessoas. Então já vem desde lá esse desejo de estarmos pertencendo a algo. Só que nesse contexto, nós precisamos entender o pertencimento, primeiro nos contextos de hoje, e o que é essa motivação arquetípica do pertencimento significa nesse contexto também da aplicação dos arquétipos e do posicionamento. Por quê? O pertencimento, nós precisamos entender e ter uma leitura dele da seguinte forma. É um pertencimento pelo quê? É um pertencimento que é estar em comunidade, em tribo, mas movido pelo quê? Antigamente era movido pelo quê? Sobrevivência. Hoje em dia é um pertencimento motivado não mais pela sobrevivência, mas por fazer parte de algo, de algum status, daquilo que aquela tribo representa, de uma questão quase que egóica. Então, para que você consiga se posicionar, você precisa entender, para eu criar essa comunidade. O pertencimento que vai ser gerado pode ser que venha depois do que quando eu criar essa comunidade. As pessoas vão ser ativadas por isso também. Mas antes de chegar nesse status, o que a minha tribo ela quer? Ela vai querer talvez mais um desejo por independência, por estabilidade ou por maestria, que uma vez que elas preencham isso, elas encontrem uma tribo ou uma comunidade que queiram pertencer para representar o que aquela tribo ou aquela comunidade representa. Então aí mora um ponto bem importante de a gente analisar. Uma coisa que é bastante interessante também de trazer aqui para o pessoal, porque com certeza pode ter pessoas desde empreendedores quanto infoprodutores, experts e também influenciadores que trazem muito conteúdo alinhado a isso, né? Nós observamos uma tendência aqui dentro que infoprodutores estão trabalhando mais as motivações de independência e estabilidade e maestria, e os influenciadores estão trabalhando mais a motivação do pertencimento. Isso faz com que, se o influenciador, por exemplo, trabalha o eixo de motivação de pertencimento, ele pode se comunicar através dos arquétipos do bobo da corte, performático ou cidadão comum. E é bastante notório a gente observar em grandes influenciadores dentro desses 3 arquétipos. Dá um exemplo esses 3 tons de voz. Dá um exemplo para nós. Por exemplo,
As blogueiras em si, de uma estimativa basicamente 90%, trabalham muito o arquétipo da amante. Então, trabalham muito a beleza, o corpo, a estética, o belo, que é algo muito, mas muito valorizado pelo arquétipo da amante e das pessoas que têm esse arquétipo também. Agora, em contrapartida, outra coisa que gera uma comunidade em cima desse apelo do pertencimento, dessa motivação do pertencimento, é o bobo da corte. Que aí ficam muito, muito associados influenciadores que trazem o tom cômico, comediantes, stand-ups, que trabalham muito essa linha. O Whindersson Nunes seria um bobo da corte, nessa perspectiva literal? Quando ele está atuando como Whindersson Nunes ali dentro do papel dele como comediante, sim. Porque ele tem uma persona que ele atua, não como um personagem, mas uma persona, um fragmento dele que representa esse arquétipo que traz as pessoas sentir pertencente àquela fala dele. Por exemplo, principalmente quando ele traz muito essa visão caricata de nordestino. As pessoas se identificam com ele, né? Exatamente. Ele é basicamente como se elas sentissem que o Whindersson Nunes faz parte, tem um pertencimento com a família delas, com a história delas, com quem elas são, com a mãe. Da família, esse cara aí. Exato, com aquela mãe que ele imita, mãe do pobre, mãe do rico. Então é basicamente como se o Whindersson Nunes fizesse parte da história delas e, ao mesmo tempo, ele cria um pertencimento e uma comunidade em cima do que ele tem identificação com isso. E é bem dentro desse arquétipo, bobo da corte. E aí é interessante entender que é uma tendência de posicionamento de mercado. E essa clareza faz com que você conduza melhor as suas copies, o seu tráfego, seus criativos, suas páginas, suas promessas, suas ofertas, porque você entende na essência o que o seu cliente quer. Não só mapear ele dentro de um processo demográfico, profissional. É persona, é um homem de 30, 40, 50 anos, autônomo, liberal, empreendedor. Você saber isso é importante, mas existe uma ponte entre você saber quem é a sua persona ideal e você saber se comunicar com ela. Existe um gap muito grande aí. Eu saber quem é a minha persona ideal é uma coisa. Agora, eu saber me comunicar com essa persona ideal é outra coisa. E aí é por isso que dentro desse processo de você saber realmente se comunicar com essa persona, que nós associamos essa estratégia. Porque aí você só vai saber se comunicar se você saber de verdade o que essa pessoa quer. E aprender a comunicar com esse desejo dela é muito importante. Senhoras e senhores, perceberam como estamos escalando os conteúdos, estamos escalando a profundidade do que a gente faz aqui na Dex, e isso é apenas o começo. Suelen, agora a gente faz um quadro muito especial, mas antes desse quadro eu quero dizer, se estão gostando, comenta, se estão gostando, vão até o perfil da Suelen para entender mais sobre isso. Vão para o meu perfil, que a gente fala complementarmente sobre isso. A gente está focando em posicionamento, nós temos mais 2 pilares da nossa metodologia. A gente vai focar 80% nisso. A gente faz um quadro aqui, Sueli, um quadro muito especial. Esse quadro é um momento de disrupção. Perguntas disruptivas, respostas exponenciais. E como é que funciona? São perguntas bate-repate, onde a gente vai contribuir com o nosso público. Ambos iremos contribuir com perguntas e respostas, onde eu vou perguntar para você, você vai responder quase que automaticamente o que vier na sua cabeça, objetivamente. Obviamente você não tem limitação do quanto responder, mas é aquilo que vem na cabeça por primeiro. Você pode contextualizar tranquilamente, mas sabendo que ao final da pergunta, você devolve uma pergunta também, né, na mesma linha. Legal. Talvez gere um temperinho um pouco de pressão, mas fique em paz. Vamos para cima. Momento de disrupção, a gente tem que criar uma vinheta para isso, né, Eric? Detalhe que o mais disruptivo, que eu acho que realmente é o primeiro podcast do Brasil com um cachorro aparecendo. Senhoras e senhores, nada é mais tão disruptivo do que os Dexters. E tá aqui o nosso disruptivinho. É o nosso... Como é que se chama? Nosso mascote. O mascote da disrupção é o Tingo. Tingolingo. Esse cachorro, ele escolheu o nome dele. Esse cãozinho é o nosso lobo super Detalhe feroz. que era pra ser no Lion. Super feroz. Ele é feroz, ele é Aceitou isso. feroz, gente. Ele é um lobo, entendeu?
Na verdade é um lobo, gente. Um lobo em pele de cordeiro. Porque ele tem gênio. É genioso. Vamos lá, então. Genioso. Momento de disrupção. Sueli Insecuro. Quando eu junto as palavras posicionamento, casal e negócios, o que vem na tua cabeça? Sucesso. Contextualize. Faz parte do jogo, o contexto? Sim. Tá. Sucesso porque você consegue alinhar para onde o seu negócio, o seu posicionamento e o seu relacionamento estão olhando em todas as frentes mais importantes de prosperidade. Manda. Faço para você agora? Sim. Nossa. Dá mais pressão de perguntar do que de responder. Eu posso fazer pergunta numa frase? Contigo. Manda. Qual foi o livro que você poderia classificar que foi o responsável por te entregar 80% do teu desbloqueio hoje como ser humano? Eu ouvi uns bastidores e falei assim, ó. Considerando todo o teu histórico. Pergunta disruptiva, resposta exponencial. Vamos lá. Difícil concentrar em 80% dos resultados. Mas um livro que com certeza serviu como um desbloqueio sistêmico para mim. Eu já falei sobre ele. Eu sei que ele gera um preconceito, mas não adianta. Foi realmente um desbloqueio. É o livro de Maquiavel. O Príncipe. E uma das premissas ali que traz sobre desbloqueio, inclusive de expressão, é que fazendo o bem ou fazendo o mal, te julgarão mal. O viés cognitivo do julgamento mal, ele já tinha mapeado na época que não tinha nem neurociência formatada como é hoje. Ele tinha uma percepção sobre o comportamento humano. E ele trouxe isso para político, ou seja, para quem queria cargos de exposição. Então as pessoas vão te julgar mal. E se conecta muito com o que a gente está falando aqui. Esse foi um livro, sim, que me desbloqueou e alimenta, e eu vejo várias pontas dele em várias outras literaturas que eu trouxe, como O Livro Negro do Networking, As Leis do Triunfo de Napoleão Hill. Realmente. Então tem várias frentes que beberam da fonte e conseguiram exponencializar. Então, com certeza, o Príncipe de Maquiavel. Curioso, até porque esse livro, a maioria das pessoas que leem diz que não entendem muita coisa, né? Não entende porque, eventualmente, falta bagagem cultural, de percepção, intuição e aplicabilidade. Porque ela lê, normalmente, o quê? Numa faculdade de Direito, uma faculdade de Filosofia. Eventualmente, ela é imposta na grade. Então, ela só não lê com uma intenção de aplicar. Ela lê aquilo, ou dificilmente alguém vai direcionar para você, leia O Príncipe de Maquiavel, para você se desenvolver como pessoa. Não. Eles falam assim, ó, vai ler Tony Robbins para se desenvolver. Não, quem vai falar leia Maquiavel para desenvolver? Entendeu? Então, já aproveitando esse mesmo gancho de pergunta que eu achei muito incrível, realmente foi uma pergunta disruptiva e a resposta espero que tenha sido exponencial. Se eu fosse listar os 3 principais livros dos principais temas, desenvolvimento pessoal, o primeiro que... Não o primeiro que você leu, mas o primeiro que você disse, isso aqui é fora da curva. Segundo, de marketing, que te virou a chave. E terceiro, livro para você de um tema que você olhou pro livro, você talvez tenha até desmerecido, mas ele, caramba, eu tirei uma premissa fundamental. 3 livros. Desenvolvimento pessoal, marketing e um terceiro tema livre, que fala assim, isso aqui é virada. Tá. Bom, em relação ao primeiro tema de desenvolvimento humano, foi o primeiro livro que eu li de desenvolvimento humano. Se não fosse esse livro, eu não teria me interessado pelo tema desenvolvimento humano. Certo. E o primeiro que eu li foi A Sutil Arte de Tacar o Foda-se. De ligar. Nossa, até porque quando a pessoa lê esse tipo de livro, é porque tá muito no remediativo. Tá realmente precisando de alguma coisa assim, não filosófica, mas uma coisa remediativa, né?
Então, esse livro, pra mim, foi, assim, o primeiro. E a cada ano, todo ano, eu leio ele mais uma vez. Pra eu ter uma leitura arte de ligar o de ligar o ovo. Isso, Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Então, eu releio ele todo ano porque ele tem uma visão muito bacana, assim, da aplicação disso tudo. E agora, em relação ao marketing, eu lembro, não foi um livro físico, foi um livro digital, mas que fez mudar a minha visão completa sobre o marketing digital, principalmente produção de conteúdo, que foi o Hackeando o Conteúdo do Rafael Marques. Você sabe? Você leu comigo? Muito bom. Muito O bicho entrega muito. Ele entrega como um front-end bem baratinho, mas é de muito valor mesmo. Vale muito a pena. Uhum. E o terceiro, eu colocaria um livro que a maioria das pessoas recomendam. Todo mundo sabe que ele existe, mas nem todo mundo leu. Que é O Segredos da Mente Milionária. É um livro que realmente Harbecker. muda muito a visão que você tem da vida, que você tem do dinheiro. Na verdade, não só do dinheiro, mas da vida mesmo. Então, é um livro que eu recomendaria muito todo mundo ler. Por quê? Esse terceiro, qual foi a premissa que você tirou dali e instalou em você? Uma só. Que seja explosiva, que talvez as pessoas nunca ouviram falar, ou já ouviram falar, mas não se inclinaram a ler, ou quem já leu merece, vou ler de novo, para buscar essa visão. O que você tirou dali? Ali eu entendi que eu não tinha que aprender a melhor técnica de investimento, como cuidar do meu dinheiro, aspectos técnicos em relação a isso. Mas que eu tinha que pensar como uma pessoa que investe, uma pessoa que tem o dinheiro e como uma pessoa que cuida do dinheiro. Mas foi nesse livro, principalmente, que me fez virar o entendimento sobre a estrutura de crença, pensamento, sentimento e ação. Eu só vou mudar a minha ação quando eu mudar o meu sentimento. Só vou mudar o meu sentimento quando eu mudar meu pensamento. Só vou mudar o meu pensamento quando eu mudar minhas crenças. Então, aquele livro ali fez eu entender essa estrutura, entender a dimensão do mundo físico, mundo espiritual, mundo mental, também é extremamente importante, sobre uma visão financeira. Então, ele é muito fora da média, é muito bom. Inclusive, esse livro fez com que eu lesse o livro de 2 pastores, um pastor e um economista, salvo engano, que o nome é Pague as Suas Contas com a Mente. Boa. Nesse livro, eu aprendi realmente o que é prosperidade. Naquele livro ali, e é engraçado que foi um pastor que ajudou a escrever esse livro. Que massa. Então, esse livro, eles trazem... Eu lembro quando você comprou esse livro. Uma leitura do dinheiro, de vários conflitos que a gente tem, mas realmente eles mostram que o dinheiro que você tem é um reflexo do que você carrega, né? Como pessoa, como pensamento, como emoção, sentimento. E ali eu entendi realmente a questão do querer ter dinheiro e querer prosperar. Muito bom. Manda. Não, na verdade não, né? Tá. Você precisa responder com uma palavra só ou você pode responder numa frase? Faz a pergunta. Tá. Pergunta e respostas. É porque eu gosto de fazer pergunta mais elaborada. Fique livre. Tá. Você tem o direito de fazer o que você quiser neste podcast. Tá. Em relação ao livro também, eu queria perguntar pra você. Um livro de novo. Não. Não, em relação... Não, nada a ver. Na verdade, eu quero perguntar pra você o seguinte. Onde você aprendeu a se vender tão bem igual você sabe se vender hoje? Eu atribuo diretamente a 2 pessoas, primeiramente, que foram os primeiros moldes que eu tive de pessoas e como eles agiam nos meios. Ou melhor, 3 pessoas. A primeira pessoa que eu vou citar aqui é o meu vô. O meu vô, ele tinha uma premissa que ele dizia assim: um bom homem, ele sabe entrar e sair bem em qualquer lugar. Ele entra num quartel, tem que saber entrar, tem que saber fazer amizade, conhecer as pessoas, sair bem dali, de cabeça erguida, de igual para igual. Você tem que entrar numa igreja, conhecer as pessoas, se conectar e se sair bem. Você tem que se envolver com
entrar num ambiente político, se conectar, se envolver e sair bem. Você tem que entrar em famílias que têm culturas diferentes das suas, se conectar, conhecer as pessoas e se sair bem. Então, o meu avô, ele era uma pessoa muito sociável, mas ele era um sociável não, tipo, hipercarismático. Mas o meu avô, ele exalava uma energia, uma frequência, uma atmosfera de acolhimento para as pessoas, seja pessoas que eram menos culturadas e pessoas mais culturadas. Tanto que ele sempre falava assim, ó, hoje eu vou apresentar um serviço para um desembargador. Né? Ele era empreendedor, ele vendia serviços de calçamento de pedra, tinha uma empresa. Então hoje eu vou vender para o desembargador. Ah, hoje eu vendi para um mestre, um doutor em engenharia. Ah, eu vendi para um astronauta. Meu avô já vendeu para um astronauta. Entendeu? Ele era sócio de uma empresa americana que tinha vínculo com a NASA, entendeu? Meu avô vendeu um trabalho, tipo, e ele falava aquilo com certo orgulho, mas não de orgulhoso, sou melhor. Não, ele falou assim, nossa, eu fui lá, ele comprou, gostou. Então, meu avô, ele sabia vender um produto, mas as pessoas compravam o meu avô com clareza. E eu já ouvi várias pessoas comprando do meu avô porque eles compraram ele. Então, eu atribuo ao meu avô. A segunda pessoa que eu atribuo é o meu tio José Kowalczuk. Ele tem uma excelente oratória como pastor. Ele é o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no qual eu fui criado nessa religião. E ele é um excelente comunicador. E eu vejo que a comunicação dele de palco vem da comunicação do dia a dia dele. Ele não é só um comunicador no palco, nos púlpitos da igreja. Ele é um comunicador do lifestyle. Então, e eu via que a comunicação dele vem pelo repertório de conhecimento e de literatura dele. Não é porque ele simplesmente desenrola. Vem pelo intelecto. E a terceira pessoa, não menos importante, é a minha mãe, Nádia. A minha mãe, ela não tem tanta leitura. Ela leu, talvez, o livro que ela leu, o mais que ela leu, eu dei de presente para ela, que foi o Código de Inteligência do Augusto Cury. Ela foi até o capítulo, até metade do livro. E o da Princesa Diana, o PDF. Eu acho que ela ama a Princesa Diana. Ela foi até ela viu os documentários e leu algumas coisas em termos de literatura. E a Bíblia, né? Então ela não tem muita cultura em termos de literatura. Mas a minha mãe, ela tem uma personalidade comunicativa. Então essa personalidade da minha mãe, eu vejo que exala muito em mim. Exala-me em mim. E eu vejo que eu sou uma senoide entre essas três pessoas que são extremamente expressivas na minha vida. E talvez eu tenha aprendido, obviamente, em muitos livros que eu li. Que eles passam, assim, de 200 e poucos livros que eu li e passam, assim, de 300, 400 livros consultivos que eu já consultei. Eu já fiz esse cálculo. Mas eu atribuo mais essas pessoas do que as literaturas. As literaturas só me deram a bagagem cultural de conhecimento técnico. Mas eu acredito que se eu me vendo bem, você destacando isso, é em virtude dessas pessoas da minha vida. Muito bom. Resposta foi exponencial? Yes. Muito especial essa tua pergunta. Eu tenho mais uma pergunta bem especial. Então tá, tão segura que eu vou fazer no outra. O que significa a Dex pra você? O que significa a Dex pra mim? Puxa. Boa pergunta. Porque se eu dissesse pra você que significa a nossa empresa, seria muito reducionista, não seria verdadeiro. Então, de verdade, o que a Dex significa pra mim acredito que mais do que oportunidade, a Dex pra mim significa caminho. Porque através de um caminho que você abriu dentro de um mastermind e de uma demanda específica, essa empresa gerou vários outros caminhos. Não só para nós,
um caminho rumo a sucesso, a prosperidade, a união, mas também novos caminhos para as pessoas que se conectam com a gente. Seja um colaborador, seja mesmo um freelance. A pessoa não sai a mesma quando entrou aqui. Então, abre novos caminhos neurais, caminhos de oportunidades, caminhos de vida, caminhos mentais, caminhos todos os tipos, né? Então, acredito que o que mais define para mim é caminho. Muito bom. Senhoras e senhores, reflexivo, frequência, atmosfera mudou, de muita reflexão, muito impacto, respostas significativas e profundas. E eu sou um case de ter aberto esse caminho e estou sendo transformado pelo próprio caminho que está sendo aberto. Eu vejo que vocês, a segunda case, só que junto eu vejo como um terceiro case desse movimento é o Eric. Exato. É impressionante esse movimento. Exato, nossa. O Eric, ele é uma pessoa que... E todas as pessoas que passaram curto prazo e longo prazo também saíram outras pessoas. E essas pessoas reconhecem. Isso é massa. Exato. Até porque muitas não levaram o conselho do seu avô de sair bem. Outros levaram o conselho do seu avô, mesmo não sabendo dele, de sair bem. Mas independente de como saiu, saiu diferente. Independente se saiu bem, Totalmente saiu o conselho do meu avô. no mínimo. Totalmente. Então, é uma coisa que, por exemplo, até mesmo você ter aberto esse caminho, abriu pra mim o caminho de hoje estar falando sobre arquétipo, porque a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre e soube da existência desse assunto foi através de você. E você acabou se tornando meu primeiro cliente, porque o posicionamento do Celso hoje na parte de comunicação é devido a um processo nosso, interno. Muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Então, muito louco. Isso acaba se tornando, querendo ou não, né? Um meio, um caminho disso tudo acontecer. Top demais, manda. Bom, a última pergunta que eu queria te fazer é... Tá dizendo a última pergunta. Não, é a última, enfim, né? A pergunta talvez não vamos colocar como a mais importante. Fechar a conversa. Não. Talvez... A última pergunta, ela tá querendo ser host no negócio aqui. Não. A pergunta mais importante, então. Ela tá querendo mandar no podcast. Se ela manda em mim, imagine no podcast. Não. A pergunta mais importante, então. A pergunta mais importante, acredito que seja: qual ensinamento você deixaria aqui registrado nesse podcast para nós aqui nos bastidores e para quem estiver assistindo, em relação ao mais importante, o que mais você carrega e aplica de ensinamentos do seu avô? Do meu avô? Sim. E ele foi uma pessoa fora da curva. Foi, e eu vejo que pessoas que tiveram avós reconheciam o meu avô como fora da curva. Eles não... Pessoas que tiveram avô, entende? Pessoas que tiveram avô. Eu tenho meu avô e eu gostaria que o meu avô fosse um... Eu escutei já. Não é só a categoria avô, ele era um ser humano. Ele é um ser humano. Fora da Não é um avô, exatamente. Ele é um ser humano fora da curva. E é muito estranho, né? Falar da mesma família. Parece que, tá falando do avô dele. Não, realmente o vô, ele era disruptivo. E sabe o que é mais legal? Nossa, eu tenho 50 minutos de podcast com ele que a gente pode editar e postar ele. Próximo nós vamos fazer a vinheta de comunicação do meu vô. Meu vô, ele já se foi desse mundo, mas ele deixou um legado muito forte, né? Nossa. Principalmente em você. Que bom que você pôde conhecer. E justamente por ter deixado esse legado em você, que perguntamos agora pra você. Qual o maior ensinamento do meu avô? O que eu mais uso do meu avô, eu acredito que é, obviamente, o conhecimento dele, só que não de como ele trabalhava. Porque eu vejo que os meus irmãos, o meu tio, que é filho dele, no caso, eu e os meus irmãos somos netos, pegaram muito de como meu avô trabalha. Quando meu avô trabalhava, como realmente ele trabalhava e no que ele trabalhava. Só que eu peguei do meu avô por que ele trabalhava. E o meu avô trabalhava com muito prazer. Sabe? E o trabalho dele, ele trabalhava com prazer focado nas pessoas. Tanto que o meu avô não performava sozinho. Eu lembro que
quando ele ia fazer a produção de pedra, ia cortar pedra, quando ele estava sozinho, ele fazia uma produção de 40, 50 pedras. Quando ele tinha gente em volta, ele fazia 100, 120 e ele se acabava. Ele falava, olha aqui, eu faço mais. E ele atribuía à equipe dele esse sucesso dele produzir mais. Isso é muito massa. Então, eu vejo que essa característica eu tenho do meu avô, mas o que eu carrego é a forma dele conduzir as pessoas. Meu avô conduzia as pessoas de um jeito diferenciado. Eu vejo que eu carrego isso e venho descamando. Só que eu carrego isso e eu aplico, assim, eu tô muito longe do nível dele. Mas eu sei que eu carrego isso. Ele conduzia as pessoas de uma maneira especial. A energia do meu avô era muito especial. Estar no mesmo ambiente que meu avô era só a presença dele, ele não precisava falar nada. Já representava autoridade, já representava postura, um ancião. E mais do que isso, não era diferente de um general, que pela postura de saber que o cara é general, gera um temor. O meu avô não era um temor, era uma presença respeitosa de alguém que deixa o ambiente leve e autoridade ao mesmo tempo. Então, o meu avô tinha uma energia muito grande e eu sei que eu tô descamando. Cada dia, eu vejo que a cada descamada que eu dou, eu me aproximo mais de refletir como ele era. Entendeu? O caráter dele, o jeito dele. Então, se eu tenho uma coisa que eu sei que eu carrego dele, é como ele conduzia as pessoas. Como ele conduzia. Só que eu tô no nível 1, né? Meu avô já tava no nível 1 milhão. Então, eu tô indo no nível 2, nível 3 e aprendendo mais. E cada vez mais. E como conduz as pessoas envolve comunicação, envolve um jeitão de se fazer as coisas, um jeito muito peculiar de influenciar as pessoas. Então, eu acredito que é isso que eu carrego do meu avô. E, por último, que embala tudo isso, é o cristão que meu avô foi. Meu avô foi um cristão fora da curva. Fora da curva. Eu olho para cristãos e vejo assim, ó, da categoria cristão, meu avô, para mim, ele foi um exemplo em todos os níveis. Em todos os níveis. No nível de pensamento, no nível emocional, no nível comportamental, no nível atitudinal mesmo, meu avô era um cristão. E eu carrego isso, eu sei que a cada dia que passa, a maturidade vem se encontrando comigo e eu tô cada vez mais próximo e exalando essa atmosfera do meu avô. Concordo. Caramba, ficou profundo e reflexivo o negócio. Suelen, quando você está dando mentoria para uma player ou para um player do mercado e essa pessoa está com dúvida no posicionamento, ela quer um reposicionamento, você olha mais para fora ou para dentro? E dependendo da tua resposta, explique o porquê que você vê dessa forma e por que ajuda tanto as pessoas. Player do mercado digital? Que precisa se posicionar. Ou reposicionamento. Para um reposicionamento diferente. O reposicionamento trabalha... Na verdade, o posicionamento ele trabalha 3 fases. A fase do o quê, que é quando a pessoa busca o nosso trabalho para ela entender e ter clareza do que ela quer fazer, de qual é a mensagem dela, o que ela vai trazer como tema, temática, proposta para esse posicionamento. Geralmente as pessoas podem estar em transição de carreira, saindo de uma carreira e entrando para outra, então estão buscando se posicionar, ainda estão buscando o que elas vão falar. A segunda fase é a fase do como, quando essa pessoa já sabe o que ela vai fazer, o que ela vai tratar, mas não sabe como fazer isso ainda, então ela entra nessa fase do como. Agora, existe uma terceira fase que enquadra o reposicionamento, que é quando ela precisa entender ou revisitar o porquê dela. E quando, na maioria das vezes, quando as pessoas buscam reposicionamento, eu revisito com ela os porquês ou o porquê dela.
Porque se ela está buscando se reposicionar, é porque algo já não faz mais sentido para ela. Nós precisamos entender o porquê disso. E o que agora vai se tornar um novo porquê dela agir. Dela ir Muito bom. dela se posicionar. Excelente. Então, é de dentro para fora. É tanto dentro quanto fora, mas de dentro para fora, revisitando primeiro o porquê dela. Muito bem. Manda. Você. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pra você, assim, mais objetiva. Eu quero entender da sua visão hoje e gostaria que você compartilhasse com as pessoas o que é cosmovisão. Cosmovisão, para mim, é a premissa principal que forma o líder. Cosmovisão, para mim, é a maior diferença que constrói um líder disruptivo para um líder comum. Cosmovisão é a clareza das 4 perguntas existenciais. Quem sou? De onde vim? Por que e para que eu existo? E para onde eu estou indo? Quando você talvez falte norte e objetivo, você revisita as 4 perguntas existenciais. Ou seja, a congruência de um líder forte, de um líder que promove mudança, de um líder que faz acontecer mesmo real, é a congruência entre essas 4 respostas existenciais. Quem sou? De onde vim? Por que e para que eu existo? E para onde estou indo? Posso explicar cada uma. Quem sou? Identidade. De onde vim? É a minha história. Por que e para que eu existo? É o meu propósito, a minha missão, a minha vocação. Seria um Ikigai. E para onde eu estou indo? É a minha visão de futuro, uma visão clara, objetiva para onde eu estou indo. Cosmovisão é o que nutre o líder de verdade. Alguém que faz realmente, alguém que promove mudança, alguém que movimenta multidões, alguém que faz acontecer. A pergunta é, você está sendo liderado por um líder de cosmovisão clara ou você está sendo liderado por quem não tem clareza para onde está indo? Eu não estou falando aqui de dificuldades no processo, eu não estou falando aqui de questionamentos no meio do caminho. Eu estou falando aqui de líderes que desistem, líderes que param no meio do caminho, que são confrontados por alguma dificuldade e param e dizem, isso aqui não é para mim. Você só perde quando você desiste. Grave isso. Você tem que tatuar isso no teu inconsciente. Você só perde quando você desiste. Recalcule rotas quantas vezes você precisar fazer. Não importa quantas vezes você precise recalcular. Entenda. Você só perde quando você desiste. Então, por isso, tem uma intenção muito clara de agir. Tem um objetivo muito claro. Talvez as pessoas não te compreendam em todas as instâncias. E para elas te compreenderem, aprenda a comunicar. E esse é o grande desafio do líder. Talvez ele tenha algumas dessas clarezas, mas se der gap em algumas dessas, ele não vai conseguir avançar. Em todos os níveis. Em algum momento você vai precisar revisitar sempre essas 4 perguntas existenciais. Quando o líder está ausente de quem, de onde ele veio, ele tem muita dificuldade com fazer as pazes com a história dele. De repente é uma treta com a mãe, um bloqueio com o pai, é um bloqueio histórico da narrativa pessoal dele. Ele precisa desbloquear. Esse líder só vai para um próximo nível se ele fizer as pazes com o storytelling dele, a narrativa, para que ele possa contar para onde ele está indo com convicção. Se ele não sabe quem ele é, o quem eu sou, ele não tem uma identidade física, mental, espiritual, social, profissional e financeira. Se ele não sabe por que ele veio para esse mundo, ele não tem propósito. Muito menos missão, muito menos vocação. Ele pode ter uma inclinação para isso, mas é pseudo. Não é
essencial. Agora, se ele não sabe para onde está indo também, ele não tem clareza. Então ele tá sendo um Rambo de ação, ele tá metralhando para tudo que é lado. Se esse líder tem clareza para onde ele está indo, mas carregado de identidade, bases com a história e de vocação, esse líder é explosivo. É uma ogiva nuclear. Ele só precisa das ferramentas certas para se equalizar e avançar ao teu próximo nível. E quando eu estou dando mentoria para vários executivos, líderes de movimento de outros negócios tradicionais, incorporadores, donos de imobiliária, dentistas, médicos, terapeutas, psicólogos, mentores de negócio, quando eu vou trazer uma premissa de desbloqueio, eu vou revisitar as 4 perguntas existenciais, ou seja, a cosmovisão. E a última pergunta que eu tenho para fazer para você é: são 2 perguntas em uma. O que o Celso Vandenbroek e o que trabalhar com o Celso Vandenbroek significa para você, Sueli? O que é o Celso Vandenbroek? Não. Trabalhar? Vou repetir. Quem é o Celso Vandenbroek para você e o que trabalhar com ele significa? Ele é o homem e a paixão da minha vida. E trabalhar com ele, para mim, significa ter amor e fazer com amor o que eu faço. Que com você eu aprendo muito. Sempre, todo dia. Então, o fato de eu aprender muito com você e o fato de eu fazer o que eu tô fazendo, que eu amo fazer também. Eu gosto muito de todo esse processo que a gente construiu hoje, entregar tudo isso, construir tudo isso. E aí amar o que eu faço, olhar pro lado e eu estar fazendo com quem eu amo, a equação disso, a resposta é amor, né? Já dizia nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pra mim, tudo se resume a isso. Segura. Bom. Senhoras e senhores, disruptivos e disruptivas de todo o meu Brasil, acho que foi um dos podcasts mais reflexivos e profundos, que a frequência, a atmosfera ficou muito, muito, muito profunda. Foi esse podcast. Suelen Sicuro, que se ganhará um próximo nível daqui a alguns meses, em precisão 3 meses, ela ganhará um posto profundo de noiva, migrará para esposa e receberá o sobrenome, o carimbo, o selo Vandenbroek. Agora eu quero responder essa pergunta, mesmo sem você ter perguntado. Quem é a Sueli e o que representa trabalhar com você? Teve uma vez que um pastor, e eu estava me desconectando da colportagem, estava vendendo livro porta a porta. Em outro momento a gente pode contar essa história. Esse pastor, ele me perguntou: Celso, qual que é a tua maior motivação? Maior. E eu tava me desconectando. Eu já tinha me desconectado. Da comportagem. Já. E eu tava eu já tinha te conhecido já. E antes, quando as pessoas me perguntaram, teve poucas vezes que essa pessoa me perguntou. Não essa pessoa, mas eu tive poucas vezes que pessoas me perguntaram sobre o que me inspira, o que me motiva e tal. E normalmente vinha uma coisa focado em mim. Entendeu? Quando essa pessoa me perguntou naquele momento, veio a tua imagem na minha cabeça. Porque você sabe, nós passamos horas em padarias, conversando,
se conectando, falando de projetos, desenhando o nosso futuro. E a gente nem imaginava como é que ia ser tudo isso. A gente só imaginava. Mas não imaginava que ia criar uma proporção tão grande, tão exponencial. Eu só queria uma coisa. Não importava o projeto que eu tivesse. Eu queria ter você do meu lado. Então, quando esse pastor me perguntou, eu falei, cara, a minha maior motivação é poder trabalhar com quem eu amo. E naquele momento vi você na minha cabeça. Então, trabalhar com você é trabalhar com o que eu amo. Não está condicionado a você, porque eu amo o que eu faço. Treinar gente, tá no palco, tá desenvolvendo pessoas, eu amo isso. Mas tudo isso tem uma atração de propósito muito maior, tem um brilho, tem uma atmosfera muito especial quando você tá do lado. É muito forte. Então trabalhar, então a Suelen, ela representa propósito maior da minha vida, da minha existência, do Celso útil. E segundo, trabalhar com a Suelen é trabalhar com o que eu amo e com quem eu amo. É muito especial. Talvez tenham muitas pessoas no mundo que e nunca vão ter essa dádiva. Trabalhar com quem ama. Nem de encontrar quem ama, muitas vezes não. É que é pior, daí eu nem gosto de falar sobre isso, porque isso deve doer muito. Então, isso pra mim é muito especial, eu gostaria de documentar isso em todos os níveis, o quanto eu te amo muito e quanto representa e significa pra mim você trabalhar na Dex, liderando esse braço profundo do nosso ecossistema de posicionamento de marcas e empresários que querem avançar em próximos níveis nos seus negócios digitais. Isso é muito especial. Isso realmente forma um ecossistema forte, porque eu sei que quem está liderando, muito mais que a tua competência, a sua técnica, é quem você é. E eu te falei isso na frente da padaria, lá em Piraquara, quando você foi me perguntar sobre um outro projeto que você ia startar envolvendo marketing digital, você falou, o que você acha de eu estar junto? Eu falei assim, eu acredito em você, não nas tuas habilidades técnicas somente, nas hard skills. Eu acredito em você, Sueli. Então você, humana, aplicada em qualquer negócio, vai dar certo. Então, para mim é uma dádiva poder trabalhar contigo. Amém. Top demais, senhoras e senhores. Ficou bem romântico, ficou bem disruptivo, exponencial em outros níveis. Isso aqui tá documentado para sempre. Suelen, eu sou muito grato por você ter participado no nosso TechCast, mas eu farei um agradecimento mais profundo e agora nós fechamos de uma maneira muito especial, que é você olhar para aquela tela ali, olhar para aqueles buraquinhos onde muitas pessoas vão assistir. Você vai olhar para aquela tela e vai colocar o teu coração e a tua mente numa seguinte frase, no seguinte conceito, no seguinte conhecimento e na mensagem profunda que você quer deixar de legado, podendo aplicar em 2 segmentos. Você poderia colocar num outdoor e você também poderia colocar num epitáfio, numa lápide. Uma mesma mensagem que se conecte com essas 2 frentes de comunicação, pensando que você vai ativar pessoas, se conectar com pessoas. Qual seria essa última mensagem especial, profunda para as pessoas? Dá o play. Essa frase pode citar eu junto? Ou é uma frase de... Olha para lá, você tem que olhar para lá e você vai trazer tudo de você como uma mensagem final. Mas não sobre mim. Uma mensagem geral. Que você quiser. Que merece ser colocada num epitáfio ou num outdoor. Posso propor num epitáfio, então. Eu vou trazer a doutrina que eu mais uso e acredito que é a maior verdade para mim e para as minhas doutrinas de vida. Olha pro coração de todas as pessoas e nos olhos. Vamos lá. Eu diria que o seu posicionamento é uma extensão de você.
pensando nisso e acreditando nisso, aqui já uma mulher que tomou a coragem de se posicionar. Por isso, a mensagem e o legado dela foram uma extensão dela mesma. Uou! Explosivo demais, senhoras e senhores disruptivos e disruptivas de todo o meu Brasil. Esse foi mais um episódio do DexCast com essa convidada linda, maravilhosa e logicamente disruptiva, Suelen Sicuro. Senhoras e senhores, lembre-se, o mundo jamais saberá aquilo que somente você poderia fazer e comunicar. Tem uma mensagem profunda no seu coração em forma de e-book, livro, mentoria, empresa, inovação, ideia que você precisa destravar. Você precisa de 3D: despertar, destravar e disruptar. Tamo junto e bora pro próximo nível.